Boa noite a todos. Boa noite também, muito carinhoso e especial àqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da casa. Fora da caridade não há salvação. Que possamos nesses instantes, com alegria, estarmos envolvidos, sintonizados com a espiritualidade maior, e que Deus, nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia, esteja nos nossos corações, que Jesus seja sempre nossa maior inspiração. Eu gostaria, nesses instantes, de agradecer já de antemão a nossa querida companheira Orlando Brasiliense. Hoje a palestra seria com o nosso amigo e companheiro Wilson Garcia, que por motivo de força maior não pôde estar conosco, e a nossa querida Orlanda carinhosamente atendeu ao nosso chamado, ao nosso pedido. Então, nosso abraço, e nossa gratidão, nosso muito obrigado. Para nos harmonizarmos, então, nesses instantes que antecedem a nossa palestra, eu convido a todos a entoar o hino da casa Praz a Deus Senhor e o Pai Nosso cantado. Assim vamos nos harmonizando, serenando nosso coração e nossa mente para mais uma noite de reflexão do Evangelho de Jesus. Praz a Deus que a sã doutrina e nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso, que estais no céu, santificado
coração, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, a nossa querida amiga e companheira, essa trabalhadora incansável da doutrina espírita, Orlando Brasiliense, traz como tema da sua palestra de hoje: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, que Jesus te abençoe e seja bem-vinda mais uma vez nessa nossa casa. Boa noite a todos. Obrigada pelo carinho, pela atenção aqui do pessoal da casa. Eu estou aqui um pouquinho entupidinha, né? Por causa do tempo, por causa da rinite, mas tudo vai dar certo. Jesus seja conosco. Então o tema, como a Glória falou, haverá falsos cristos e falsos profetas. Quem falou isso? Jesus, né? Ele diz assim, no primeiro momento, ele começou aconselhando: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus estava orientando não só, né, ele não orientava apenas os apóstolos, ele orientava aquela multidão que sempre aparecia, né? Onde ele aparecia formava aquela multidão, mas que não tinha assim, não tinha conhecimento, era um povo simples, né? Então o que aconteceu? Jesus tinha que usar coisas assim bem simples da natureza para que eles pudessem entender. E aí Jesus então fala: bom, como é que nós vamos avisar esse povo, né? Como é que eles vão saber? Porque é difícil até para nós, 2000 anos depois, de repente a gente identificar uma pessoa que vem toda amável, toda tranquila, toda serena, toda sorriso, mas a gente não sabe o que ela traz por dentro, né? E muitas das vezes a gente acaba caindo em ciladas, inclusive, né? Exatamente porque o ditado já diz, né? Quem vê cara não vê o coração. Então Jesus, como é que ele ia dizer para as pessoas qual seria a maneira deles descobrirem? Ele fala: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Então a gente não colhe figo, uva do espinheiro, são das parreiras, né? E os abrolhos são aquelas formações rochosas que ficam à flor da água. Então ali não dá nem tiririca, que dirá figos, né? Não é possível. Figo é uma fruta difícil, né, de dar. Imagina se ia acontecer ali. Então essas recomendações de Jesus a gente vai encontrar ali em Mateus capítulo 7, versículo de 15 a 20. E elas fazem parte do Sermão da Montanha. Então nós vamos encontrar no início do capítulo 7 o Sermão da Montanha. Acontece que Jesus começou o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E elas ficaram tão famosas que a gente acha que o Sermão da Montanha foi aquilo lá, né? Mas não foi. Depois Jesus segue ainda fazendo as suas recomendações tanto aos apóstolos, né? Principalmente para os apóstolos, porque eles iriam dar seguimento ao trabalho de Jesus. E também as demais pessoas que ali estivessem, quanto mais as pessoas se interessassem, né,
por conhecer, por aprender, e ele falava de maneira muito simples, né? Então, era direcionado para quem, como o próprio Jesus dizia, tivesse ouvidos de ouvir, não apenas de escutar, mas de ouvir e entender, né? Então, Jesus, ele sabia que o seu tempo no corpo aqui, no corpo físico, né? Junto dos apóstolos, seria muito curto, como foi, apenas 3 anos, né? E ele sabia também que a missão dos apóstolos, a gente sabe hoje que eram espíritos bastante evoluídos, que nasceram ali, a maior parte como pescadores, como gente muito simples, mas que vieram sim para dar seguimento aos ensinamentos de Jesus, né? Então, ele sabia que a missão dos apóstolos também não seria nada fácil, como não foi para nenhum deles, né? E por isso ele inicia então com as bem-aventuranças, e ele começa dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados são felizes, né? Felizes os que choram, os que sofrem injustiça, porque no mundo de hoje nós ainda sofremos pelas mesmas coisas. Agora, se nós sofremos ainda por isso, imagina naquele tempo, naquele mundo que era praticamente o mundo primitivo, né? Quantas injustiças, como não deveria ser muito maiores, né? Muito mais numerosas. E aí ele fala então: bem-aventurados os que, ele continua no sermão, os que apesar de tanto sofrimento continuarem pacificadores, limpos de coração, misericordiosos, batalhadores pelo bem, pelo correto, sem desanimar, porque a vida iria continuar, como depois ele mesmo vem provar após a crucificação, a ressurreição, né, como está lá na Bíblia, mas a gente sabe que ele permaneceu em espírito ainda na terra, aqui na terra, bem o chão nosso mesmo, né? E que ele permaneceu por 40 dias ainda, e que ele se materializou não só para os apóstolos, mas também até para outras pessoas, em lá várias passagens, né? Então ele sabia que a vida continuaria. E os judeus, porque o judaísmo era onde Jesus estava inserido, né? Ele não veio criar uma outra religião, ele veio ali reforçar, passar uns ensinamentos que ninguém passava para o povo, né? Só os iniciados, e fazer com que o povo abrisse o olho, entendesse. Por isso que Jesus fala: cuidado com os falsos profetas, né? Que vem, fala bonito e tal, mas, né, falar bonito pode ser fácil, mas o que na verdade tem por trás de tudo isso? Então Jesus diz: bem-aventurados, né, os que teriam, esses que permanecessem até o fim, perseverando, porque a recompensa eles teriam no céu, o galardão, né, que Jesus fala, né, no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a vida espiritual para nós, né? É que Jesus naquele tempo não falava em vida espiritual, embora os judeus tivessem ideia de reencarnação, tivessem ideia de espíritos, tivessem ideia, uma porção de coisas, né? De reencarnação, de várias coisas assim que hoje nós também temos, mas eles não tinham essa noção, não tinham essa explicação que nós tivemos, abençoado com o livro dos Espíritos, né, que nos explicando tudo exatamente sobre a vida espiritual, e livros maravilhosos como as obras de André Luiz, que vem contar como é que é e tal, né, prevenir a gente. Então Jesus diz que eles teriam a recompensa no céu. E que recompensa seria essa, né? Eles adentrariam o reino dos céus, ou seja, o mundo espiritual, com o maior tesouro que o ser humano pode conquistar. Não é achar por aí na sorte, é conquistar, né?
que é o da consciência pacificada por ter cumprido a missão a que vieram. E isso é uma coisa que serve para todos nós. Não importa qual é a nossa missão. Não vamos ficar esperando, eu ainda não sei qual é a minha missão, né? Porque está esperando que seja alguma coisa muito importante, que vai beneficiar muita gente e vai aparecer, não é por aí. A missão nossa pode ser limpar o chão, pode ser qualquer coisa. Tudo tem que ser muito bem feito, tudo tem que ser feito com muita gratidão, porque é a lição que nós estamos tendo, que é a nossa missão, não importa onde. Posso exercer o cargo de presidente, mas posso exercer também o cargo de uma simples dona de casa, que aliás é um grande aprendizado, né? A dona de casa, o aprendizado, a oportunidade de aprender a paciência é tão grande, que tem um livro do André Luiz que fala, se não me engano, é dos Mensageiros, um grupo que ia visitar os abismos lá, são 2 médicos, 2, 3 professores, 10 donas de casa, né? Por quê? Porque souberam aproveitar aquela oportunidade de aprender a paciência, de aprender a trabalhar pelos outros com amor. Então, era isso que Jesus dizia. Mais uma vez, eu reforço que as falas de Jesus aos apóstolos vale para todos nós, né? Até agora, e vai valer ainda por muitos milênios, né? Principalmente agora que nós decidimos ser discípulos de Jesus, né? Se nós não tivéssemos decidido ser discípulos de Jesus, não estaríamos aqui. Qual que é a diferença entre apóstolo e discípulo? O apóstolo é seguidor de Jesus, é aquele que já está ali firme, seguindo, né? Então, os apóstolos são aqueles lá. O discípulo é ainda um aprendiz, mas mesmo para isso ele precisa querer ser um aprendiz, né? Ele precisa começar. Um dia nós vamos ser apóstolos também. Mas por enquanto, meus apóstolos tiveram 3 anos para aprender tudo que o mestre veio ensinar, né? E nós, discípulos, levamos apenas 2 milênios para começarmos a nos interessar pela proposta do mestre. Será que eu vou? Será que dá certo? Será que é bom mesmo, né? Será que vai valer a pena? Né? E o que ele nos trouxe, né, são os tesouros, né, tesouros maiores impossíveis, e ele ofereceu para todos, não tem diferença para ninguém, né? Quem quiser está aí. Assim, então, após as bem-aventuranças, Jesus prossegue orientando principalmente os apóstolos, mas todos aqueles que estavam lá, e nós também, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Concilia-te depressa com o teu adversário. Ouvistes o que foi dito aos antigos: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Lembrando que bater não é só o ato de dar a pancada. Bater envolve qualquer tipo de agressão. Às vezes, com uma palavra, a gente nocauteia a pessoa, né? Um soco não faria um estrago tão grande como com uma palavra a gente consegue, às vezes, arrasar uma pessoa, né? Então, qualquer tipo de agressão é o bater, o símbolo. E a outra face é a face da não violência, a face do perdão, que hoje a gente sabe, né, que não é bom só para quem é perdoado, é melhor ainda para quem perdoa, porque a gente se liberta daquelas mágoas, daqueles ressentimentos, aquelas coisas ruins que a gente fica, né, ressentindo, ressentir de novo, e de novo, e de novo, e isso nos causa doenças terríveis na mente, e depois vão aparecer no nosso corpo, porque o corpo físico é o dreno da nossa mente, né? Então, enfim, Jesus explica as leis judaicas, ampliando as respostas às perguntas que nós mesmos fazemos quando nos defrontamos com a possibilidade de mudar.
Porque ninguém muda, porque uma outra pessoa chega e propõe: olha, se você mudar nesse ponto, naquele ponto, vai ser bom para você. Ninguém acata de cara essa proposta de mudança, né? Muito pelo contrário, a gente até resiste, né? O que o outro sabe mais do que eu da minha vida? Então a gente já começa por aí, né, com orgulho nosso, né, levantando na parede para não aceitar de cara a proposta. Então ninguém muda porque o outro propõe. E também mudar dá muito trabalho, né? E nós não somos muito chegados a esse esforço para a gente mudar, né? E a disciplina que toda essa mudança exige. Eu já disse que o que mais a gente escuta falar, mesmo entre nós espíritas, né? Quando a gente fala alguma coisa, a pessoa chega reclamando, a pessoa chega lamentando, e a gente fala, mas né, aconselha que vamos pensar em coisa boa, vamos mudar um pouquinho, né? Olha, você vai se sentir bem melhor e tal, né? A pessoa fala assim: eu sei tudo isso, mas é difícil, né? Então a gente já coloca ali, né? Antigamente não muito antigamente, mas até pouco tempo atrás os espíritos ainda falavam: essa daí eu vou deixar para a próxima encarnação. Mas agora, com esse negócio de transição planetária e que está acelerando, ninguém mais fala que vai deixar para a próxima, porque já sabe que não vai ter próxima, né? Então, está todo mundo aí se esforçando. Mas caso nós nos sintamos atraídos, então, pela proposta que alguém vem nos trazer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer sobre essa proposta, né? O que ela oferece. Então nós precisamos perguntar sim, questionar sim, né? Não é ir aceitando assim, sem mais nem menos. E a gente precisa então adquirir esse conhecimento para depois a gente ver, né? Isso vai ser entre nós e a nossa mente, né? Se vale a pena ou não a mudança. E mesmo com todo esse processo que a nossa mente exige, tudo, a escolha nossa nem sempre é a mais correta ou é a melhor escolha, né? Às vezes a gente toma a escolha errada, mesmo com todos esses cuidados. Então Jesus traz a proposta e nos esclarece para nos dar a oportunidade da gente iniciar o processo da autotransformação. A autotransformação não começou com Kardec, não começou com os espíritos. Jesus veio propor essa autotransformação quando ele fala, né, as bem-aventuranças, quando ele nos aconselha, né, que a gente perdoe até 70 vezes 7, ou que a gente se reconcilie com os inimigos enquanto estamos a caminho. Ou seja, hoje nós entendemos que é nos harmonizarmos, né, porque não existe coisa pior do que a gente estar em desarmonia com alguém. A gente fica com aquilo na cabeça, com aquilo no coração, aquilo circulando, né, no sangue nosso, como adrenalina, como cortisol, que não faz bem. Mas Jesus então diz assim que a gente seria recompensado, né? Ele vem, oferece a proposta, a oportunidade da gente iniciar, mostrando que isso iria nos fazer bem, né? Que a gente seria recompensado. Mas em momento algum ele diz que isso ia ser fácil. Não podia ser fácil. Quando nós entramos numa escola, num grau de uma escola, nós passamos de ano ali, o que vem é tudo novo. É coisa que a gente não aprendeu antes. Então, tudo que a gente vai aprender não é fácil, né? Às vezes até é fácil, mas a gente fica com aquele: será que eu consigo? Será que eu não consigo? Né? A gente não tem aquela firmeza assim, se eu vou conseguir aprender aquilo lá. Depois é que a gente vai ver. Então nós que aqui nos encontramos, nós levamos, como eu disse, né, só 2000 anos para a gente começar a entender. Mas tem muita gente, né, isso que nos consola também. Não é isso, não é que nos consola, mas pelo menos a gente não se sente o último da fila, né? Tem muita gente que não deseja entender, ainda não está pronto, não está maduro,
nem percebeu a proposta de Jesus. Tem muita gente que ainda acha que vida é essa vida terrena. Então vamos aproveitar a vida, vamos cantar, vamos dançar, vamos comer tudo que chega na frente e etc e tal, né? Não é só isso. Então tem muita gente ainda no nosso planeta que não se sentiu nem atraído pela proposta de Jesus. E ele não se preocupa com isso, ele continua falando e vai que no meio daquela multidão, ou da nossa pequena multidão, né, tem uns 2 ou 3 que se disponham a pegar firme na rabiça dourada e chegar a ser um apóstolo, né? É isso que importa para ele, que a gente, aos poucos, nós vamos nos sentindo atraídos, todos serão um dia. Ele então recomenda que a gente ficasse esperto em relação aos falsos profetas, porque ele diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque eles farão prodígios e fascinarão a muitos e colocarão em risco até a trajetória das pessoas boas, das pessoas corretas, das pessoas voltadas para o bem, né? Porque as pessoas voltadas para o bem, elas são ingênuas em relação à inteligência daquele que é voltado para o mal. O voltado para o mal, ele às vezes é mais inteligente do que o bom, né? E ele está cada dia se aprimorando da maldade. E quem já se voltou para o bem, não tem, é ingênuo, né? E aí que fica a facilidade da gente cair nas ciladas dessas pessoas. Os profetas, simplificando, eles são aqueles a quem é atribuído o dom de revelar o futuro. Isso de uma maneira simples, né? Mas no sentido evangélico, o termo profeta tem uma significação mais ampla, que aplicando-se então a todo aquele que é enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então era muito comum naquele tempo profetas e bons profetas, né? Nós vemos lá na Bíblia quantos, né? E quanta coisa boa fizeram, porque aquele povo era desamparado. Eles não tinham nem ideia do que significava. A religião era para os iniciados, e os iniciados eram aqueles que pertenciam às castas superiores e principalmente os que tinham dinheiro, né? Então, o povo simples não tinha direito a nada, tinha que obedecer e acabou. E é por isso que Jesus vem abrir o olho do povo, né? Para que eles ficassem um pouquinho mais espertos e pudessem, sabe, crescer um pouquinho mais, né? Caminhar um pouquinho mais, progredir um pouco mais rápido. E ele então recomenda a atenção para não nos deixarmos enganar pelos falsos profetas, que apareceram bastante também, né? Naquele meio a gente tem notícia dos grandes profetas, mas apareceram falsos profetas que não tinham nada de profeta também bastante. Que a gente avaliasse a vivência de quem está nos fazendo a proposta, porque eu falar bonito não significa que a alma seja sincera, que a alma seja honesta, né? Às vezes a pessoa tem o dom de falar e ela sabe colocar, ela tem noção da língua, então ela fala maravilhosamente bem. É aquele orador fantástico que magnetiza a plateia, mas precisa ver se o que ele está falando realmente está de acordo com aquilo que nós desejamos, né? E Jesus então fala que a gente prestasse atenção nos frutos, né? Ou seja, as ações de quem se aproxima de nós, né? Que a gente não vá assim já, né, entregando a nossa casa, a nossa amizade, o nosso carinho, o nosso coração a primeira que chega ali, vai com calma. Vamos conhecer os frutos das pessoas, as ações da pessoa. Não é para a gente sair por aí comentando, falando mal das pessoas, não é isso. Mas é para que a gente não caia nos golpes dos mal intencionados,
né? Que a gente fique, Jesus mesmo fala, né? Manso como as pombas, mas por dentro como a serpente. A gente tem que tomar cuidado, porque nós vivemos nesse mundo, né? Muito dualidade, né? Mais adiante, então, já no sermão profético, Jesus também, aí é que ele vai falar, então, dos falsos cristos. Quantos já apareceram os falsos cristos? A gente, eu acho que muitos aqui devem lembrar, né? Lembram do Henry? Né? Então, o Henry foi assim, o mais bonitinho, né? O mais simpático que apareceu entre nós. Mas apareceram muitos, gente, se dizendo, né? Um Jesus encarnado, ou um Jesus reencarnado, como eles diziam, né? E sempre tem, né? Um por aí dizendo que é o Jesus que voltou. E sempre tem também um segmento grande dos que acreditam, né? E aí, essas pessoas que acreditam que é o Jesus que está ali, que voltou, é porque eles já estão bem intencionados com os ensinamentos de Jesus. Agora cai numa cilada dessa, aí vai ter que começar tudo de novo, após um grande sofrimento, né? Então, para facilitar, Jesus compara as pessoas às árvores. Se são boas, dão bons frutos. Se são maus, não dão bons frutos, dão maus frutos, né? E até ele fala que as árvores que dão maus frutos serão arrancadas, né, e lançadas ao fogo. Porque no tempo de Jesus não tinha fogão a gás, não tinha fogão elétrico, tinha nada dessas coisas, né? Como é que chama? Não tinha nada disso. Era fogão a lenha. Muitos aqui devem lembrar de um sítio, de um avô, de uma avó, de um vizinho que tinha aqueles fogões a lenha, né? Que a comida sai com outro gosto, né? Uma coisa maravilhosa, fantástica. Então era isso. Então, se a árvore não dava bons frutos, mas ela tinha serventia ainda para alimentar o fogo lá para se cozinhar. Hoje, então, se por um lado está mais fácil a gente identificar os falsos profetas pelos seus atos, até porque a gente tem a ajudinha das redes sociais que adoram o escândalo, né? Então, por outro lado, nós temos falsos profetas em todos os lugares, né? Resumindo, falsos profetas e falsos cristos são os que tentam enganar as pessoas de uma forma ou de outra, quase sempre visando vantagens financeiras, né? E nós os encontramos como condutores de segmentos religiosos, na política, na área da saúde, enfim, todos os segmentos da sociedade. E se bobear, está dentro da nossa própria família, né? Daquele familiar tortinho que às vezes ele é consanguíneo, mas enfim, escolher não adianta, não tem jeito, é nossa missão, mas às vezes está ali. A conclusão então é que em todos os tempos nós tivemos espíritos de vários degraus evolutivos. Claro, né, gente? A gente aprende uns com os outros. Agora nós aprendemos com os mais elevados. E temos, né, que também servir de exemplo para aqueles que vêm um pouquinho mais atrasadinho do que nós, né? Então não é para a gente também bani-los da nossa vida, ficar com raiva deles. Essas coisas não funcionam. Essas coisas são ruins para a gente, né? Agora essa folia de não briga um com o outro por causa disso, por causa daquilo, não é por aí. Porque Dr. Bezerra fala que nós estamos aqui nesse momento porque nós pedimos para estar aqui nesses momentos difíceis da transição. Então, olha a missão que nós escolhemos, né? Segurar com a nossa mente, ajudar com a nossa mente a sustentar a vibração do planeta. Agora, se a gente começar com raiva desse por causa disso, com raiva daquele por causa daquilo, imagina como é que está a aura da Terra, né? E a gente não pode fazer isso, nós temos que fazer exatamente aquilo que viemos, né? Então, a gente tem os evoluídos que encarnam entre nós para realmente alavancar a nossa evolução. Eles são os nossos modelos, né? Um Chico Xavier, um Divaldo Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, são exemplos que a gente se espelha para
nos tornarmos melhores a cada dia. Mas, por outro lado, nós temos também os nossos irmãozinhos mais atrasados, que ainda se comprazem em enganar os outros. A gente deve se proteger sim, mas com todo amor, com toda caridade, tentar também, né, apresentar outra face para eles, né? E como se isso não bastasse, nós ainda temos os desencarnados que continuam exercendo o papel de falsos profetas na erraticidade, né? Então, no plano espiritual, enganando médiuns, seguidores até da própria doutrina, ainda incautos. Então, ainda que ainda estão balançando, que não tem assim ainda aquele conhecimento introjetado, e aí qualquer espírito que entrar na nossa faixa, não necessariamente numa reunião espírita, pode acontecer, de vir dar uma mensagem, às vezes é uma mensagem bonita, você vai ver subliminarmente tem uma coisa ali que não bate, né? Quem frequenta a mediúnica sabe disso. Agora, se fosse só na mediúnica, né? Mas não é no nosso dia a dia, porque todos nós somos médiuns em potencial, todos nós temos essa possibilidade de abrir o nosso campo mental para que um irmãozinho desencarnado sintonize conosco. E o que ele vai fazer? Ele vai ali também fazer a mesma coisa que a gente faz, fica dando palpite na vida dos outros, eles também dão palpite na nossa vida, tranquilamente. É normal aqui na Terra. Então, esses espíritos desencarnados, né, os falsos profetas da erraticidade, foi o que levou João, já lá na ilha de Patmos, né, João Evangelista, a escrever na sua primeira epístola universal, no capítulo 4, versículo 1, ele escreveu assim: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Vejam bem, João está falando dos falsos profetas que se levantaram no mundo encarnados. João nos alerta que a morte não muda ninguém. O que é que os falsos profetas do mundo haveriam de fazer no mundo espiritual? Ia continuar sendo falso profeta, porque a morte não muda ninguém. Então eles continuariam enganando desencarnados ali, né, que às vezes estão em situação, às vezes quase que sem entender o que está acontecendo, às vezes muitos nem entenderam que já passaram pelo desencarne, são presas fáceis desses espíritos, e também os encarnados, principalmente, né? Porque a gente não pode ver, essa é a nossa desvantagem. E aí a gente tem aquela brilhante ideia, né? Acha que é nossa, né? Aquela ideia imbatível, nossa, top, né? E depois a gente dá com os burros na água, como diziam os antigos, né? Não era tão brilhante assim a ideia. Então, o Richard Simonetti, né? Eu peguei aqui, eu acredito que esse Atravessando a Rua foi, acho que o primeiro livro que o Richard Simonetti, né? Hoje já no mundo espiritual, mas muitas vezes esteve aqui na escada entre nós, principalmente lá na União. E o livrinho é Atravessando a Rua, né? E ele relata uma história intitulada Palpite Errado. E ele então diz que Jovino era um médium vidente. E o vidente também não vê todo mundo, não é todos que a gente vê quando tem a vidência, né? Não é qualquer hora, senão a gente ficaria louco. Mas de vez em quando a gente vê. E aí a gente vai perguntar assim, mas será que a gente pode ver um falso profeta e ninguém vai avisar a gente, né? Pode, gente, nós vivemos num planeta de provas e expiações, né? Provas, principalmente, é a nossa área, né? Então, Jovino era um médium vidente e ele percebia frequentemente junto de si simpático espírito que se dizia seu protetor. Habituara-se a consultá-lo, em princípio, a respeito das questões doutrinárias, né? Mas depois, problemas pessoais
e finalmente a pretexto de qualquer assunto. Quando ele adquiriu um automóvel, motorista inexperiente, incorporou a ajuda do acompanhante espiritual, né? A partir de um momento em que ele estava num cruzamento bastante movimentado, ele não sabia se ele ia, se ele não ia, se dava tempo ou não, o mentor falou para ele, vai que dá. E ele foi, deu, ele falou, beleza, né? Agora tem um copiloto aqui que, né, vai me garantir. Daí em diante, encontrou então no mentor esse eficiente copiloto. Em qualquer dificuldade no trânsito, ele aguardava o sinal verde do mentor. Vai que dá, né? Certa feita, ele transitava por uma estrada acidentada, né? Quando do alto de uma encosta, ele estava descendo, né, por aqui, ele viu um caminhão que vinha vindo da outra encosta. E lá embaixo tinha uma ponte que dava passagem só para um veículo. Aí ele ficou, será que dá tempo, né? Será que o melhor eu segurar um pouco, né? O mentor apareceu e falou para ele, vai que dá. Ah, ele pisou, o veículo já foi para 100 direto na primeira pisada, e daí ele foi aumentando, desceu, encosta, então, né? Quando ele começou a entrar na ponte, ele viu que o caminhão entrou no outro lado da ponte também, né? Aí ele ficou, né, desesperado, né? Arregalou os olhos, né? E o mentor do ladinho dele ali, no murmúrio desolado, acho que não vai dar, não. Né? Então, o Simonetti conclui que há mentores espirituais, a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio de mentor. É pessoal meu, eu penso assim, não sei se concorda comigo, mas gente, a gente troca de mentor N vezes por dia, porque se a gente está bem, se a gente está ali, sabe, saiu de uma oração, está tranquilo, você tem um espírito numa sintonia ali, né, uma sintonia com uma determinada faixa de espírito. Agora, aí você sai, pega o seu carro tranquilo, sai para a rua, alguém te dá uma fechada, você fica, né? Você já xinga, já fica possesso, já parece que, né? Que mentor que vai entrar na nossa faixa mental agora? Então, mentor é uma coisa muito relativa, né? Principalmente para nós que ainda não temos aquela firmeza. Tem que, né, saber, prestar muita atenção. Então, o Simonetti conclui que há mentores espirituais cuja sabedoria não vai além da ignorância do consulente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Assim como nós gostamos de dar palpite na vida dos outros, e às vezes nem sabendo de que se trata direito, os desencarnados também gostam de fazer a mesma coisa, né? E estaremos à mercê dos seus palpites sempre que vulgarizarmos o intercâmbio com o além, transformando em consultório de indagações pueris. Aí é pior, né? Quando a gente começa a achar que o espírito pode responder um monte de coisa lá, ajudar a nossa vida aqui, com a qual ele não tem nada a ver. Assuntos relacionados sobre os quais nos compete decidir. Ninguém está aqui para ser guiado, né, por alguém. Alguém sabe, alguém lembra de ter visto o Emmanuel toda hora, indistintamente, ali no pé do Chico Xavier? Não. Teve um momento que o Chico pediu socorro, ele falou, agora não posso, estou ocupado, tenho muita coisa para fazer, né? E o Chico, coitado, sofrendo, que estava com aquela dor que ele estava sentindo no olho e tudo, né? Mas ele falou assim, agora você vai me desculpar, mas não dá, eu tenho um compromisso urgente, né? Então, a história é até interessante, porque depois vem uma outra irmã Sheila, se não me engano, ela falou, ai Chico, eu gostaria de te ajudar, mas também não posso, porque eu também tenho, né? Aí por fim vem o doutor Bezerra, e o Chico já está tão desesperado, ele falou, ai doutor Bezerra, vê se o senhor pode fazer alguma coisa por essa besta aqui, né? E o doutor Bezerra falou, ai Chico, eu não fui veterinário, mas eu vou tentar ajudar você. Então, vejo, quem tem que cuidar dos nossos assuntos aqui na Terra somos nós. E a gente percebe por esse relato que a responsabilidade maior é a nossa mesmo, como encarnados, né? Vigiai e orai para não cair em tentações. Está aí a chave de Jesus
para a gente prestar muita atenção. O Jovino caiu na tentação da acomodação, né? O outro que decida por mim é tão fácil, né? Gostoso quando os outros ficam resolvendo tudo e a gente, né, pode ali folgar um pouquinho, né? Mas é preciso que a gente pense quantas tentações ainda a gente carrega com a gente. De tudo um pouco, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas tentações que nós ainda carregamos, detectá-las e tratá-las como nós fazemos com as mazelas do corpo físico. Ai, tá doendo a unha do dedinho do pé, corre no médico, corre na farmácia, vai comprar o remédio, vai não sei o quê. Por qualquer coisinha, doeu o fio de cabelo, a gente já corre no médico. E por que a gente não faz isso com essas mazelas que nós ainda temos dentro de nós, né? Se a gente não tratar, né, caso contrário, nós vamos ser presas fáceis dos falsos profetas da erraticidade, que ainda, como a gente já falou, tem a vantagem da invisibilidade, né? E assim fica fácil insinuar as ideias, né, que vêm de encontro sempre aos nossos pontos fracos. Então, avalie bem quando alguém faz uma proposta de mudança, seja alguém encarnado ou desencarnado, né? Como é que eu estou vendo isso aí? Né? Porque a gente vai entrar onde um ponto fraco nosso realmente bate com a ideia ruim do outro, né? É preciso a gente ter muita atenção com isso. E como é que acontece isso? Pela lei de atração. São as provas, nós precisamos eliminar, não é? Esses resquícios que ainda temos. E se a gente não tem prova, a gente não sabe se eliminou ou não. E como que a gente vai, então? Atraindo as provas, atraindo as pessoas que vão nos colocar em provas, né? E muitas vezes, se a gente falha, né? Se a gente cai num golpe, né? A gente às vezes compromete largos esforços que nós íamos fazendo para evoluir um pouquinho, né? A gente brinca, fala que rolou a barranca tudo de cima a baixo, né? Agora tem que subir tudo de novo, mas é triste, né? É difícil. É preciso então sempre lembrar que a gente está numa escola, né? A terra é escola, é hospital e é prisão, né? Mas a gente está na escola, né? Então tem grande divergência de caráter entre os alunos, em toda a escola, toda a classe é assim. Nós nos aproximamos daqueles que têm os mesmos gostos que nós, né? Se nós somos honestos, corretos, se nós somos estudiosos, se nós estamos dispostos a envidar esforços para passar de ano, né? Não vai dar certo a gente se aproximar daqueles alunos relapsos que não querem nada com nada, que não estão se importando se vão tomar a bomba ou não, né? Na vida é a mesma coisa. É preciso, então, a gente envidar esforços no autoconhecimento para detectar esses nossos pontos fracos e trabalhar para a nossa melhoria, a fim de que não entremos na faixa vibratória dos falsos profetas, sejam eles encarnados ou desencarnados. E aí o Espírito Luiz, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos aconselha a avançar sem vacilações. Não vamos ficar com medo. E agora? Será que vai ter falso profeta aqui, né, me perturbando? Sem vacilações. Avançar sem vacilações, sem medos, afastando-nos de tudo que poderia dificultar a nossa marcha para o objetivo eterno. Lembra-nos que o nosso tempo na Terra, como encarnados, é breve. Gente, quem já passou dos 50, principalmente, ontem mesmo a gente tinha 15, 20, né? Foi ontem mesmo. É muito rápido, mesmo que a gente viva aqui 120 anos, é muito rápido. Então é breve. E as dores das provas, porque as provas doem para nós. Claro, nós estamos aprendendo, é doído aprender, não é fácil, né? As dores das provas serão bem menores se os nossos corações se deixarem levar por essa suave doutrina, que é o Espiritismo, né? Que vem nos revelar as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações das nossas almas diante do infinito, né? Então, se a gente
aceitar essa nossa, que ajuda maravilhosa, né? Abençoada. Então, que tenhamos sempre o Cristo caminhando nos nossos horizontes, que os nossos olhos não o percam de vista, que os nossos passos não desfaleçam por nada, gente, porque tudo vai passar e nós vamos continuar vivendo a Silva, né? Então, que os nossos passos não desfaleçam por nada e assim possamos voltar à pátria espiritual com a consciência tranquila e reencontrar os nossos entes queridos que nos precederam. Mas não é agora não, é daqui bastante tempo, tá? Parece-me que esse é o desejo de todos, né? Um dia nós vamos, lógico, né? E aí a gente deseja ser recebido por alguém que, né? Um espírito familiar, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma vozinha, né? Até pelo jardineiro, né? Mas que venha alguém, pelo amor de Deus, em nosso auxílio, para a gente não ficar muito perdido por lá, né? Até a gente se readaptar de volta ao mundo lá, né? Então, e também, né, sem nos esquecermos, é claro, daquele que um dia se responsabilizou pelo nosso mergulho aqui na carne, né? Prometendo-nos o seu carinho, o seu amor, o seu auxílio nos momentos mais difíceis dessa nossa viagem. Aquele a quem nós chamamos com muita justiça de nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, nosso amigo de todos os momentos e que também executa a abençoada tarefa sob as bênçãos de proteção de Deus nosso Pai e de Jesus nosso Mestre. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite. As palmas de hoje vão para os nossos anjos da guarda. Boa noite.